O vice na chapa de Jair Bolsonaro, o general Mourão, teve uma declaração ladeada pela imprensa na noite de segunda-feira. Segundo os jornais, em seu primeiro evento público na condição de candidato, o militar afirmou que o Brasil herdou a indolência do índio e a malandragem do negro. A frase teria sido essa, abre aspas, e o nosso Brasil, temos uma herança cultural, uma herança que tem muita gente que gosta do privilégio. Temos uma certa herança da indolência que vem da cultura indígena. Eu sou indígena. E a malandragem, nada contra, mas a malandragem é oriunda do africano. Infelizmente, gostamos de mártires, líderes populistas e dos macunaímas. Mourão reclamou que a declaração foi tirada do contexto e lembrou que também falou sobre privilégios de brancos, algo que não aparece nas manchetes. Nesta terça, reafirmou que sua declaração foi feita quando ele tratava da herança cultural do Brasil. Aspas, o contexto que coloco é da herança cultural, tendo como base estudiosos gabaritados da nossa nacionalidade. Esse contexto trouxe heranças positivas e negativas, sem distinção de cor e raça, para todos os brasileiros. A ex-senadora Marina Silva não perdeu a chance e reagiu. Disse que extremismo e racismo são uma combinação perigosa. O Conselho Indigenista Missionário, a ONG Educafro e a OAB também se manifestaram contra a fala. Evidentemente, se você pega e apresenta a seco esse tipo de declaração, é um negócio desastroso para o Brasil de hoje e no clímax do politicamente correto e tal. E, de fato, são declarações insensatas, repito, vistas aí a seco, sem nenhuma ressalva. Mas eu prefiro acreditar que isso é fruto do noviciado, de quem não soube se expressar direito, porque o general Mourão não levou em conta que as coisas mudaram de tal forma que, e isso ele poderia até explicar, né, se soubesse ou se lembrasse. O Macunaíma foi apresentado pelo Mário de Andrade como um exemplo de brasileiro e era o herói sem nenhum caráter, assim que era apresentado. E você falar que o brasileiro era macunaímico, até recentemente, era só uma brincadeira. O brasileiro é preguiçoso, gosta de não trabalhar, tá? Eu me lembro que eu escrevi faz tempo uma reportagem de capa na Veja sobre como o brasileiro trabalhava, e o título que eu gostei era Macunaíma dá duro. E a gente falava, ó, o cara que é chamado de Macunaíma trabalha pra burro e tal. Agora, quando eu fui de novo me referindo àquela viagem à cabeça do cachorro, eu perguntei como é que era o comportamento do índio, o general Mourão falou assim, olha, tem uma coisa que eles não conseguem assimilar, eles não entendem que você tem de acordar às 7, porque não faz parte dos hábitos, eles não usam despertadores. Não tem essa necessidade. Não tem, não é da cultura e tal. Eu acho que ele quis pegou essa salada toda aí de lendas ou verdades históricas ou suspeitas, juntou tudo e falou, eu acho que todo candidato que não tem experiência eleitoral deve fazer um voto de silêncio, pelo menos por 15 dias, para saber como é que são as coisas. Pensar. Se você desanda a falar, né? Você fala bobagem. E no caso é uma bobagem, não tem como qualificar de outra forma. Né? Zé Maria? Agora, também uma bobagem é a barulheira que envolve até a OAB, meu Deus do céu. O que a OAB tem a ver com isso? O que a OAB tem a ver com isso? O Augusto, isso provocou uma reação muito forte, né? Mas por que a OAB? Não poderia ser diferente. Tudo bem, não poderia ser ONGs, diferente. Marina Silva, tudo bem, mas a OAB? É porque a OAB, não foi a OAB no sentido do presidente, a OAB tem os departamentos que cuidam, um cuida de racismo, outro cuida de direitos humanos, e foi exatamente o de proteção ao negro que reagiu da OAB. Tem Mas algum, em nome da OAB, tem algum que procura evitar a presença de advogado cafajeste ou não? Tem o de Conselho de Ética. Tomara que funcione. Desculpe, mas já não resisti. Complicou. Bom, diga lá, Zé, eu cortei. Também
também é um grupo muito famoso, né, Augusto? É isso aí. Olha só, houve uma reação muito forte, o general Mourão divulgou uma nota, e nesta nota ele praticamente confirma o que falou, mas diz apenas que foi um contexto diferente. Então vamos lá, a primeira coisa, é racismo sim, porque ele coloca uma raça, que é a raça negra, né? E o índio, e o índio como um indolente e outro malandro. No grande livro A Formação do Povo Brasileiro, desmistifica exatamente estas lembranças e dá como uma coisa positiva nossa, do Brasil, essa história da miscigenação, né? da soma de raças. Agora, a cultura é diferente. Como diria Caetano Veloso, esse índio que ele falou é aquele índio da música do Caetano, né? Preservado em pleno corpo físico, aquela viagem. Ou seja, esse índio que não trabalha e tal, ele, se fosse um índio puro, é evidente que um índio, no seu habitat natural, ele não trabalha, até porque não tem trabalho. Na linguagem do índio não existe números. Ele tem uma canoa, 2 canoas e muitas canoas. Isso porque não há, na cultura indígena, nenhuma possibilidade de ter objetos, de vamos dizer assim, de juntar coisas. Há um discurso do Touro Sentado famoso, né, que ficou impressionado quando o presidente americano queria comprar parte da terra indígena para passar uma ferrovia. E ele dizendo, né, como pode o ser humano ser dono do vento, da montanha, dos rios? Então, esta é a cultura do índio. Agora, o índio, o que veio do índio, não trouxe, evidentemente, nenhum desses conceitos, porque eles não existem mais. Então, você dizer que o descendente do índio, que veio para a nossa cultura e que continua sem trabalhar, é racismo, é julgar um todo, uma raça, né? Por um detalhe. E a mesma coisa, o negro, malandragem, ligar o negro à malandragem, isso não é verdade. É uma derrapagem tremenda, claro. É isso aí. Agora, ficar policiando, e haverá esse policiamento, haverá essa tentativa de aprofundar cada vez mais críticas desse tipo, levando para a chapa de Jair Bolsonaro, porque esta é a tendência. Então, foi realmente uma derrapada, é preciso chamar o general e dizer que onde ele estiver, no lugar mais longínquo, na própria família, haverá sempre um repórter à disposição, porque hoje todo mundo é repórter. Depois das mídias sociais, todo mundo virou repórter. Correspondentes estão em todos os lugares e em todas as mesas. É preciso só isso, ensinar o general Mourão que a partir de agora ele se transformou numa figura que é vitrine e que tem telha de vidro e que as pedras choverão. Agora, os próprios candidatos dão suas derrapadas, nós já temos vários casos, processos, muita coisa em andamento, então é difícil ficar se policiando 100% do tempo, e aí você tem que filtrar o que foi dito na maldade e o que não foi dito na maldade. Aí que cabe o que é politicamente correto, naquele exagero que a gente tem, o policiamento que tem, inclusive quando o que a gente fala. Às vezes você está fazendo uma análise política, uma análise econômica, e as pessoas distorcem, vê uma tendência em tudo. É aquela coisa da teoria da conspiração. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso, nós estamos lendo aqui, qualquer coisa é teoria da conspiração. Vocês só falam do Bolsonaro, vocês não falam do Bolsonaro. Vocês só falam do Alckmin, vocês não falam... Você é vermelho, não, você é direito, você é isso. A gente sempre é alguma coisa, né? Você não pode ser neutro e fazendo análise apenas.